Ok, amigos, vamos lá então. Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos. Mais um Evangelho do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho. Prazer recebê-los, amigos, amigas, para podermos estar juntos mais nessa meia hora e trazer aos nossos lares o Evangelho do Cristo. Então, amigos, peço a gentileza ao nosso amigo Alexandre Peixer, que fará a prece inicial. Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos. Fernando, acho que o Fernando está com o YouTube aí, precisava desligar, Fernando. A microfonia. Pelos amigos, amigas, para poder... Peixeira, com você. Boa noite, queridos irmãos. Gostaria que todos pudessem fechar os seus olhos durante essa nossa prece de abertura e que a paz de Deus e de Jesus possa nos envolver e nos amparar nesse encontro dos nossos corações. Que tenhamos também a companhia dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, bem como os mentores da nossa casa espírita. E que Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, também possa estar conosco nessa noite, pedindo que seu Filho, que conhece todas as nossas imperfeições e que nos tem um grande amor, podemos dizer um amor profundo, nos auxilie a compreender as leis divinas. Que nos faça entender o Evangelho de luz que Ele nos deixou. E que nos ensina e que nós tenhamos Ele como um guia de nossas vidas, a fim de que nós possamos ser, a cada dia que passa, melhores que o dia anterior. Então, pedimos que Jesus nos auxilie a reconhecermos e corrigirmos as nossas falhas e as nossas imperfeições. Que nos dê força e coragem para sermos humildes, que possa nos mostrar o caminho para dar iniciativa para solucionarmos as nossas dificuldades. Que nos mostre o caminho da persistência, para que a gente evite o desânimo. Que nos mostre o caminho da caridade, para que a gente possa evitar o nosso egoísmo e podemos dividir os benefícios que temos em nossas vidas e que recebemos todos os dias. Auxilia-nos sempre, Senhor, a sermos merecedores do Teu amor e seja você sempre nossa fonte de inspiração. Quando dizemos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixando cair em tentações e livrando-nos sempre de praticarmos e da prática do mal. Que assim seja. Obrigado, Peixer. Quem chegou agora também, sejam bem-vindos, bem-vindos ao nosso Evangelho. Então, vamos convidar e abraçar, envolver com muito carinho, com muito amor, nossa colega Juliana, que fará hoje a leitura do Evangelho e os comentários, para que depois também nós possamos trocar algum parecer com a Ju. Ju, fique à vontade, obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Lembrando também que quem quiser deixar a jarra com a água, né, para o final do Evangelho ser fluidificada, né? E eu convido a todos hoje à leitura do capítulo 6 do Evangelho, que fala sobre o Cristo Consolador. Então vamos lá. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós que se achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais.
que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Muito bem, meus irmãos. E eu começo o Evangelho de hoje com uma pergunta. Eu queria perguntar assim, quem de nós que estamos assistindo aí já teve doente, né? Aquela dor física, dor de cabeça, dor da coluna, dor nas articulações, dor de estômago, né? E aposto que pelo menos aí uns 30% de nós já ia levantar a mão. Opa, eu tô com essa dor aí, né? E a gente sabe que quando a gente está doente, nossa, nós nos sentimos inúteis. Parece que o nosso corpo não obedece e a gente quer fazer as coisas e não consegue. Nós nos sentimos tristes, chateados, porque aquela dor nos incomoda. Mas quando a gente consegue, né, fazer um tratamento adequado, nós vamos no médico, tomamos o remédio certo, sem inventar moda, porque às vezes a gente inventa moda, né? E tomamos aquilo e nos curamos. Nossa, que alívio, né? Nós nos sentimos felizes por podermos fazer aquilo que nós queríamos. E aí, vou fazer uma outra pergunta, que é a pergunta: quem aqui está se sentindo doente, mas é uma doença que vem na alma? Quem aqui possui mágoas, revoltas? Quem possui uma ansiedade tremenda que parece que consome você? Quem aqui possui revoltas, frustrações, medo? E com essa pergunta, eu acredito que pelo menos 100% de nós temos isso dentro de nós. E aí, para esse caso, é muito difícil a gente tomar um remédio, porque não adianta eu tomar a homeopatia, né? Não adianta tomar o remédio alopático. Aí. Por quê? Porque esse remédio não vai nos curar, porque a cura tem que vir de dentro de nós. E aí, conforme a leitura do Evangelho, né, nós vimos que existe este médico das almas, esse modelo da humanidade. É um guia mais perfeito que nós já ouvimos falar. E ele fez coisas tão maravilhosas que até o nosso calendário, né, tem como base o seu nascimento. E parece que este ser que nós estamos falando, ele não julga, mas ele, através do seu exemplo, nos leva a muitas reflexões. E aí, lógico, nós estamos falando de Jesus, o Cristo Consolador. Só que daí tem tanta coisa ao redor de Cristo que nós ficamos pensando, puxa, será que ele realmente existiu ou será que é fruto da nossa imaginação? Porque como pode um homem ter feito tudo aquilo que ele fez? Será que realmente ele fez aqueles milagres, né? Como pode um homem aqui na Terra ser conhecedor de biologia, de física, de química, das leis divinas e fazer tudo aquilo? E vem uma outra pergunta ainda que causa polêmica, né? Será que ele realmente morreu crucificado? Ou será que ele fingiu morrer e foi lá para as montanhas? Né? Porque ele tinha o poder e por que ele não se rebelou com o poder que ele tinha? E nós sabemos, meus irmãos, que Jesus foi a pessoa mais comentada, o homem mais comentado da história. E nós não sabemos por quê, mas nós sabemos que as suas palavras nos tocam profundamente, porque elas têm, sim, um senso de verdade que nos chamam. E também nós percebemos que, de alguma maneira, a nossa consciência se volta para ele. Não sabemos por quê, mas alguma coisa nos puxa para ele. E vamos além.
Nós sabemos que ele foi um homem que influenciou muitas pessoas, de várias línguas, de várias crenças, de perfis, de classes sociais diferentes. Nós sabemos que, independente de classe econômica, social, cultural, ele influencia e influenciou as pessoas. E aí nós ficamos ainda mais intrigados, porque tem pessoas que creem veementemente nele. Tem pessoas que morreram por ele. E tem pessoas que hoje morreriam por ele. Quem foi Jesus? E aí agora eu vou colocar para vocês uma passagem que, inclusive, quem testemunhou isso foram os 77 apóstolos, né? Tinha os 12 e mais algumas pessoas que seguiam Jesus. Ao todo eram 77 pessoas que seguiam o mestre. E eu acho que isso vai nos tocar e vai nos dizer exatamente quem Jesus era. Então vamos lá. Jesus, ele costumava, junto com os seus apóstolos, cuidar dos leprosos, né? E os leprosos, nós sabemos que eram pessoas que eram discriminadas, eram colocados lá do outro lado, nos vales, nas montanhas, né? Isoladas. E ele ia com os seus discípulos até essas montanhas, levar um pouco de consolo, fazer a cura, né, das feridas que existiam. E aquele dia era uma tarde maravilhosa. O céu estava assim, aquele azul fantástico, né? Aqueles campos com girassóis lindos, todos abertos, né? Meio-dia lá, e eles andando por aquela estradinha simples para poder chegar até as montanhas. E aí o que aconteceu? Dois beija-flores começaram a brincar com Jesus, com os seus cabelos, com o seu rosto, né? E aí Jesus parou, todo mundo parou, Jesus colocou as mãos e esses dois beija-flores pousaram sobre Jesus. E Jesus começou a conversar, porque o bichinho fofinho que são esses beija-flores, né? E Jesus sempre foi assim. Segundo Maria, diz que ele levava os cachorros todos sarmentos lá para casa, né? Ele sempre foi assim. E ele começou a conversar com aqueles beija-flores e diz que isso era muito normal quando se fala de Jesus. Só que naquele momento, o que os apóstolos testemunharam, gente? Eles testemunharam que, apesar de ser meio-dia, todos os girassóis estavam voltados para Jesus. E aí a gente indaga: quem é esse ser cuja luz é maior do que o sol e que hoje para nós é referência de vida? Nós sabemos que os animais não mentem. Nós sabemos que as plantas não mentem, porque eles não têm a razão assim como nós, homens. Eles usam o instinto, eles usam a sensibilidade. E todos aqueles que tiveram e deixaram entrar Jesus nas suas vidas, tiveram as suas vidas transformadas. E aí a gente tem alguns exemplos, como por exemplo, João Batista, nas margens do Rio Jordão, quando Jesus pediu para ser batizado, né? E ele colocou Jesus nas águas. E do alto, uma voz muito firme, muito amorosa, falou: eis aí o meu filho amado, e nele eu coloco a minha complacência. Temos também Pedro. Pedro, naquela noite do palácio de Caifás, aonde ele observou, né, que ele tinha negado pela terceira vez conhecer Jesus. Não conheço Jesus, não sei quem que é este ser. E o galo cantou pela terceira vez. E aí ele percebeu que Jesus não mentia, que Jesus sabia toda a verdade e conhecia todos. E ele percebeu naquele momento que aquela era a verdade que ele deveria seguir. Temos também aí Judas Iscariote. Judas, ele
acompanhou todo o julgamento e toda a condenação de Jesus. Só que Judas, ele queria dar impulso para Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha aquele poder, que ele poderia se rebelar e mostrar a sua força, né? E naquele momento que ele viu que Jesus aceitou aquilo com resignação, ele percebeu que a sua alma se tomou de culpa e que aquelas moedas que ele tinha recebido não valiam nada. Que o maior tesouro que já existiu na terra era Jesus, com quem ele tinha convivido. E aí nós temos também outros exemplos, como por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele era um homem do mundo, ele adorava riquezas, né? E aí o que aconteceu? Certa vez, Francisco de Assis estava numa igreja em ruínas e de repente ele foi tomado por aquela luz que estava na sua frente. Era uma luz contagiante que perguntou para ele: Francisco, me ajuda a reconstruir a minha igreja. E tocado por aquela luz, ele não pensou duas vezes. Ele foi até a Praça de Assis, deixou a sua bolsa, deixou a sua roupa, deixou até o seu nome. E hoje ele é um dos principais exemplos de caridade e de amor a tudo que foi criado por Deus. Temos ainda um exemplo muito maravilhoso de Joana de Cusa, o que nós conhecemos como Joana de Ângeles, que hoje trabalha junto com Divaldo. E esta irmã era uma das poucas mulheres que, junto com os 77 apóstolos, acompanhava Jesus. O que aconteceu? Ela se viu amarrada ao poste porque ela era uma cristã e ela ia morrer queimada. E naquele circo de Roma, as pessoas falando: negue, negue, negue esse cara que você acredita. E aí, o soldado, com a tocha, colocou na fogueira e o fogo começou. E o soldado falou assim: ei, espera aí, esse teu mestre só te ensinou a morrer por ele? E ela, já sentindo aquela chama tomando conta do seu ser e a dor vindo, ainda respondeu: não, ele me ensinou a amar e a perdoar. E temos tantos outros exemplos aí. E Maria, que teve o privilégio de ter, né, ser a geradora de Jesus, o que ela colocou? Que sobre aquela luz de Belém, sobre aquela noite estrelada, quando viu o nascimento de Jesus, toda a terra se estremeceu e a sua luz tomou conta de tudo. E ela percebeu que sobre os seus braços ali estava a esperança da humanidade, ou seja, o recomeço de uma nova era. E é isso, meus irmãos. Há quanto tempo nós estamos tentando entender Jesus? Há milênios, há 2000 anos já se passaram. E o convite que ele nos faz é que nós deixemos essa luz entrar em nosso lar, em nossas mentes, em nossos corações. Ele nos ensina que a vida pode ser mais simples e que nós temos que nos desapegar de toda a matéria, porque é a matéria que nos leva ao erro. E ainda nós devemos compreender que não tem problema errar. Nós erramos, nós estamos ainda nesse estágio. Mas se nós estivermos com essa luz dentro de nós, nós vamos aprender a reconhecer esses erros e a fazer com que esses erros sejam corrigidos. Então, meus irmãos, para seguir Jesus não tem segredo, não precisa tirar raiz quadrada, não precisa aplicar fórmula de Bhaskara, não precisa conhecer a teoria da relatividade. É muito simples. Ele só nos fala que diariamente nós pratiquemos a gentileza, nós pratiquemos o respeito, a compreensão, a boa vontade, que nós trabalhemos os nossos pensamentos, as nossas palavras que ferem, os nossos palavrões, a nossa maledicência.
E este é o convite do nosso Mestre, porque ele sabe que quando nós mudamos, tudo à nossa volta muda. Obrigada, pessoal. Obrigado, Ju. Muito comovente aí suas palavras. E a Ju fez alguns questionamentos para nós, né? E aí, gente, o que podemos contribuir também nesse evangelho sobre esse Consolador prometido, sobre esse Cristo? Algum comentário? Ô, Márcio, Por favor. eu estava escutando hoje um vídeo de um cara, ele é humorista, mas, assim, ele disse o seguinte, que nós temos a chave para abrir essas portas que nos ligam a Jesus. E basta a nós, essa chave é nossa. Nós podemos abrir a chave do amor, da esperança, da paz, e nós podemos abrir a porta do rancor, do ódio, né? Isso cabe a nós. Nós temos esse livre-arbítrio. E para encontrar esse homem maravilhoso que a Ju definiu para nós, só cabe a nós. Essa chave está dentro de nós. E nós temos que abri-la certa, né? Para encontrar esse homem maravilhoso que a Ju colocou para nós aí fantasticamente. Obrigado, Gilberto. E esta porta, ela se abre de dentro para fora. Ela não tem trinco, não tem maçaneta do lado de fora. Esse trinco está do lado de dentro. A abertura dessas portas depende de nós, do nosso coração. Ok, Luzia. Muito bem colocado, né? Ou seja, nós temos que aprender a amar e principalmente aprender a perdoar, para que a gente possa realmente colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos deixou há 2000 anos. Esse é claro, nos ensinamentos dele. Amar e perdoar o nosso próximo. Obrigado, Peter. Márcio, por favor. Andressa. E lembrando também, como a Juliana lembrou de vários seguidores de Jesus, tem uma história também de Francisco de Assis, que nos fala da confiança, né, que nós devemos ter. Que ele estava andando pela neve, perdido com um amigo, e no meio da neve eles encontraram um mosteiro, né? E bateram no mosteiro, o amigo bateu e falou que estava com Francisco de Assis, e quem abriu não acreditou. E fechou a porta deles, no rosto deles, e sentou desesperado, falando, agora a gente vai morrer. E Francisco de Assis começou a dançar, a pular alegre, e ele falou, né, eu vou morrer e ainda o meu amigo está louco. Francisco de Assis enlouqueceu. E Francisco ainda fala para ele, não, eu esperei a vida toda por esse momento, por estar nas mãos de Deus, né? Então, quantos de nós não confiamos, né, nas grandes preocupações, nos grandes conflitos que nós passamos na nossa vida e nos colocamos mesmo nas mãos de Deus, né? Do Cristo Consolador, né? Que irá nos guiar, que irá nos auxiliar. Obrigado, Andressa. Mais alguém? É o capítulo 6 que a Ju trabalhou com a gente, o Cristo Consolador, na qual Kardec, né, coloca justamente que Jesus prometeu outro Consolador, e através do Espírito da Verdade, o Espiritismo vem justamente para dar sequência, né, à mensagem do Cristo, iluminando todos nós como espíritos imortais, né? Jesus prometeu o Consolador prometido. E 1857 anos após, quer dizer, Kardec e os espíritos trazem à tona o Consolador prometido. O cristianismo redivivo, né, na sua essência. E nós, como espíritas, penso eu, ou pelo menos adeptos ao espiritismo, né, temos muitas informações. É que a Ju colocou lá, né? Não basta ter muito conhecimento, né, Ju? Se a gente não praticar, não exercitar, não vivenciar, poderemos ser cristãos teóricos, não práticos. E acho que tem aí justamente a maior importância nós como cristãos, né?
a prática verdadeira do ensinamento e do amor que Jesus nos mostrou. Mais alguém quer comentar? Tem mais um minutinho? Então, tá bom. Legal. Então, possamos, nesse final do Evangelho, partimos para as vibrações, para o encerramento, e pedir para o nosso querido amigo Tassir que faça, por gentileza, o encerramento e as vibrações. Tassir, por favor. Ok. Boa noite a todos. Pedi e obtereis. É o capítulo do Evangelho. E eu falo sobre a eficácia da prece. Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Como espíritas, como cristãos e conhecedores da verdade, dos ensinamentos de Jesus, jamais pediríamos que a dor e o sofrimento nos abandonassem, mas que tivéssemos o apoio do Criador para completarmos com a nossa paz de espírito aquilo que viemos fazer, que é nos modificar, que é trabalhar com o nosso passado. Então, o nosso passado retorna justamente no capítulo da dor e do sofrimento. Assim sendo, nos liguemos em pensamento ao nosso Criador e de coração aberto, peçamos nesse instante pela humanidade que sofre esse momento de apocalipse, porque passamos ofertando as nossas vibrações em forças e coragem pelos nossos irmãos atingidos por essa enfermidade que arrasa o nosso planeta, essa pandemia. Pensamos também pelos seres, pelos médicos, enfermeiros que se arriscam no auxílio e tratamento de nossos irmãos, pelos seres que desencarnaram, pelos seus familiares em desespero. Peçamos nesse instante pela casa espírita que pertencemos, pelos mentores que nos dão toda a sustentação, pelos trabalhadores e seus familiares, pela mediunidade da casa. Vibremos pelo retorno das atividades da casa espírita o mais breve possível, com o fim dessa pandemia. Vibremos por nós mesmos e que tenhamos força e coragem no momento do testemunho. Desculpe. Jesus nos ensinou a prece dominical, mas antes de encerrarmos, vamos pegando a nossa garrafinha para fluidificar a nossa água. Vamos abrindo essa garrafa, liguemos-nos ao Pai de misericórdia e com a nossa mão direita sobre a garrafa auxiliamos na fluidificação dessa água. Que venha do Pai a força e a energia de que precisamos para vencer as nossas dificuldades. Assim, ligados ao Pai, agradecemos esse momento, pedindo forças e coragem, novamente, discernimento e juntos com os nossos mentores,
peçamos permissão para encerrarmos o nosso evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à proporção que perdoarmos àqueles que nos devem. Não nos deixe, Pai, cair em tentação do mal, livrando-nos de praticá-lo. E que todos nós tenhamos uma noite de paz e uma semana que começa cheia de trabalho e de esperança.